Certo, pessoal? Vamos lá para mais uma aula. Nós aqui do segundo ano do ensino médio, certo? Nosso tema de hoje é a ideologia. O que é ideologia, né? Por que nós estudamos a ideologia na filosofia? Hoje nós vamos estar falando sobre este tema em específico. É um tema bastante falado ultimamente, principalmente depois da Agenda 2018, né? Ideologia de gênero, ideologia comunista, ideologia fascista e várias ideologias estão sendo disseminadas no Brasil. E você, aluno, precisa entender como que funciona uma ideologia, como que ela é caracterizada, como que ela é utilizada, né? Por que que uma ideologia tem tanta força sobre a população? Antes de entendermos o conceito de ideologia, a gente precisa entender o conceito de senso comum e bom senso, né? E como fazer essa transição do conhecimento comum, do senso comum, para o conhecimento tradicional, o bom senso, né? A gente pensa que poderia ser uma forma mais simples de entender, começar até chegar no conceito de ideologia. Chamamos de senso comum ao conhecimento adquirido por tradição, herdado dos antepassados e ao qual acrescentamos os resultados da experiência vivida na coletividade a que pertencemos. Trata-se de um conjunto de ideias que nos permite interpretar a realidade, bem como de um corpo de valores que nos ajuda a avaliar, julgar e, portanto, agir, né? Então, o senso comum, primeiramente, seria, né, esse conjunto de ideias adquirido pelos nossos antepassados e também construído mediante as nossas experiências, né? São aqueles conhecimentos sem comprovação científica que nós transmitimos às outras pessoas achando que é verdade, né? Aquele senso comum são aquelas coisas, né? Vamos mais para frente que vai ficar mais claro. Senso comum não é refletido e se encontra misturado a crenças e preconceitos. É um conhecimento ingênuo, não crítico, fragmentário, que não é completo, porque é difuso, assistemático e muitas vezes sujeito a incoerências. Então, é um tipo de conhecimento incoerente e conservador, porque resiste a mudanças, né? Então, o senso comum, ele é isso, né? Então, você vai ser fragmentário porque ele não vai estar completo em sua totalidade, vai sempre faltar alguma coisa, vai sempre ser incoerente, né? E esse é um tipo de conhecimento que a pessoa fala, tô nem aí mesmo, eu penso desse jeito, é aquela coisa, é a minha opinião. Com isso, não queremos desmerecer a forma de pensar do homem comum, mas apenas enfatizar que o primeiro estágio de conhecimento precisa ser superado em direção a uma abordagem crítica e coerente. Características estas que não precisam ser necessariamente atributos de forma mais requintados de conhecer, tais como a ciência ou a filosofia. Então você não precisa ser um filósofo, um intelectual, para você ultrapassar esse conhecimento comum e ir para uma área, uma parte que é mais racional, mais lógica. Você não precisa ser, você apenas basta ter um pouco de instrução, não é? Então você que está aí, ó, já ensino médio, você já tem uma outra cabeça do que as outras pessoas têm. Então você não pode ficar condizente a essa realidade de senso comum, né? Você precisa ultrapassar isso. Em outras palavras, o senso comum precisa ser transformado em bom senso. Este entendido como a elaboração coerente
do saber e como explicitação da intenção consciente dos indivíduos livres, né? Então, é só uma forma do texto dizer que você precisa abandonar o senso comum e coloca o bom senso, né? O bom senso poderia ser que uma validação de algo que é comum, mas na verdade está se referindo ao quê? A um conhecimento mais lógico, mais comprovado, mais condizente com fatos, né? E olha ali, indivíduos livres. Qualquer pessoa não sendo vítima de doutrinação e se for estimulada a capacidade de compreender e criticar, torna-se capaz de juízos sábios porque vitais, isto é, orientados para a sua humanização. Então, qualquer pessoa que não está sob dominação, sob doutrinação, é capaz de fazer juízos verdadeiros, juízos corretos. Por que que eu falo não estão sendo vítimas de doutrinação? Porque uma pessoa que ela está embasado nesse tipo de doutrinação, ela não vai ter um julgamento muito imparcial, ela sempre vai ter uma tendência a seguir a sua linha de raciocínio, a sua ideologia, entendeu? Quando você vai resolver o problema entre duas partes, por exemplo, você não pode pegar uma pessoa para dar a opinião de um dos lados. Você tem que pegar uma pessoa que esteja fora dos dois casos para poder falar sobre aqueles dois casos. Entendeu? Porque se você pega qualquer um, por exemplo, uma briga judicial entre marido e mulher para guarda. Se eu pego a mãe da mãe da criança para falar, a mãe da criança vai ser completamente tendenciosa em relação à mãe. E assim sucessivamente. Então, quando nós falamos sobre uma pessoa que é livre de doutrinação, é isso, é porque ela não vai ser tendenciosa àquela ideia e vai poder expressar um juízo melhor. Hoje é meio difícil, né? Tá todo mundo muito polarizado, né? Todo mundo muito cheio de ideias, cheio de informações, cheio de opiniões, né? Tudo opinião de Instagram e Facebook, né? Geralmente os obstáculos à passagem do senso comum ao bom senso resultam da exclusão do indivíduo das decisões importantes na comunidade em que vive. Em sociedades não democráticas, as informações não circulam igualmente em todas as camadas sociais e nem todos têm igual possibilidade de consumir e produzir cultura. Olha isso, como é muito distante. Você aí na sua casa, provavelmente você tem o seu trabalho, provavelmente você tem o seu salário, você não ganha igual a todo mundo que trabalha na cidade, né? Você ganha um valor em X em questão, mas mesmo assim você consegue ir no supermercado, fazer sua compra, você consegue comprar os seus produtos, seus eletrônicos, né? Dividida em várias vezes, mas você tem acesso a esse tipo de coisa. Em sociedades não democráticas, uma pequena parte da população tem acesso a tudo que tem direito e uma outra maioria da população não tem acesso a certos tipos de alimentos, a certos tipos de serviços e até mesmo cultura. Lembra? Foi bem nas últimas eleições que deu aquela briga, aquela discussão em relação às exposições que estavam tendo no Brasil, né? Aí teve muitas acusações de pedofilia, acusações de fomentar a ideologia de gênero, tudo relacionado às exposições culturais, às exposições em museus. O conceito de arte foi muito menosprezado pela grande massa por ver aquele tipo de expressão artística, né? Então,
em sociedades onde não se tem democracia, as pessoas são proibidas de consumir cultura, né? Então, vocês já estão no segundo ano, né? No primeiro ano você vê natureza e cultura, o conceito de cultura, né? E cultura é tudo aquilo que o ser humano transforma, né? Então, esse tipo de expressão artística que foi bastante criticado, né? É uma expressão artística, mesmo não sendo moral, né? Mesmo sendo crime muitas das vezes o que fizeram, né? Mas é sim uma expressão artística, é sim arte, tá? Mas não vamos entrar nesse assunto agora, mais porque vocês já passaram esse conteúdo. E eu não quero polêmicas na minha vida. As dificuldades de se passar do senso comum para o bom senso pode estar ligada aos seguintes fatores: não ter acesso à escola, né? O primeiro, né? Quando você é proibido de estar e participar das decisões da sua sociedade, principalmente porque você não teve acesso à escola. E você não vai ter acesso a diversas outras coisas por não ter acesso à escola. Educação diferenciada. Às vezes a pessoa até tem acesso à escola, mas é uma escola com diversas dificuldades, né, para atender esse aluno. Não atuação em sindicatos e nas organizações representativas dos mais diversos tipos, estar preso a preconceitos e concepções rígidas, né? Preconceitos é uma forma de prisão da pessoa. Pessoa que vive em preconceitos, né, que tem uma atitude preconceituosa, ela vive uma realidade muito cativa. Por quê? Porque isso aprisiona ela. Isso faz com que ela viva e circule em cima daquela ideia, e não sai dali. Sucumbir à ação massificante dos meios de comunicação de massa. Olha aí, ó. Tudo isso aí faz muito... os meios de comunicação de massa, eles são grandes, eles são poderosos. Por quê? Porque tem uma grande quantidade de pessoas que consomem, certo? Você tem uma grande... Por que Rede Globo é gigante no país? Por quê? Porque existe uma grande massa que ainda consome produtos Rede Globo, né? Mas nós não precisa falar só de Rede Globo, tem outras, né? Tem os jornais, tem as revistas, a música, o cinema, né? Quem que é Hollywood? Quem sempre foi Hollywood, né? Então, todas essas grandes veiculações de massa, eles estão ali, ó, disseminando ideias, disseminando informações. E nós que consumimos estamos fazendo o quê? Comprando essa ideia. Então, geralmente, quando eu estou preso às ações dessa comunicação de massa, eu tenho uma facilidade muito grande de permanecer nessa posição, nesse conhecimento de senso comum. Outras vezes, renunciamos ao exercício do bom senso quando nos submetemos ao poder dos tecnocratas, seduzidos pelo saber do especialista, né? Existe muito isso, né? A gente credibiliza muito quem é muito estudado. Nós vamos no hospital, chamamos o médico de doutor, né? Mas chamamos o advogado de doutor, chamamos o juiz de doutor, mas doutor é só quem faz doutorado, gente. E nós temos esse erro de chamar qualquer pessoa só porque ela está estudada de doutor, né? E nós menosprezamos quem não tem, né? Quem não tem um conhecimento especialista, certo? Então nós devemos observar as pessoas como um todo, como no geral, tá? Qualquer homem, se não for ferido em sua liberdade e dignidade e se teve ocasião de desenvolver a habilidade crítica, será capaz de autoconsciência, de elaborar criticamente o próprio pensamento e de analisar adequadamente a situação em que vive. Então, romper com o senso comum, ele precisa também
de romper algumas ideologias que fazem parte do nosso dia a dia. Então nós também precisamos entender o que é a ideologia, né? Há vários sentidos para a palavra ideologia. No sentido amplo, é um conjunto de ideias, concepções ou opiniões sobre algum ponto sujeito à discussão. Ainda podemos nos referir à ideologia enquanto teoria. No sentido de organização sistemática dos conhecimentos destinados a orientar a ação efetiva. Exemplos: ideologia em escola, ideologia religiosa, ideologia de um partido político. Né? Então, amplamente a ideologia é o quê? Um conjunto de ideias, né? Que serve para quê? Para orientar as pessoas. Então, em todo local que você for, você estará concordando para estar naquele local com as ideias daquele local. Né? Então, em cada local tem as suas normas de convivência, e essas normas também são entendidas como ideologias. Beleza? Se você não quer cumprir as ideias, se você não concorda com as ideias daquele local, você não precisa ficar lá, certo? Então, as ideias aqui da escola, você é muito concreta. As ideias são essas, né? O horário, o uniforme, realizar suas atividades, respeito, né? Então, cada instituição, até mesmo na casa de vocês, tem as ideologias, tem a família de vocês trabalha de um jeito, né? Elas têm os seus posicionamentos, suas ideias, e elas são passadas para vocês, né? E ai de vocês se não concordarem, ai de vocês se desobedecerem, né? O pau come. Então, tem que observar isso, a ideologia no sentido amplo, né? Que é um conjunto de ideias para nortear e orientar a ação efetiva do ser humano. No sentido mais restrito, daí nós temos o lado negativo da ideologia. E daí, principalmente alguns filósofos sociais do século XVIII, eles passaram a fazer alguns escritos sobre isso, principalmente Karl Marx. Em Marx, a ideologia equivale às formas de conhecimento ilusório, que levam ao mascaramento dos conflitos sociais. Segundo a concepção marxista, a ideologia adquire um sentido negativo como instrumento de dominação. Então, para Marx, a ideologia ela tem apenas um propósito de dominar a sociedade e de mascarar a realidade. As características da ideologia constitui um corpo sistemático de representações que nos ensinam a pensar e de formas que nos ensinam a agir. Tem como função assegurar determinada relação dos homens entre si com suas condições de existência, adaptando os indivíduos a tarefas prefixadas pela sociedade. Então, para tanto, as diferenças de classe e os conflitos sociais são camuflados. Ora, com a descrição da sociedade una e harmônica. Olha que lindo, né? Tornar a sociedade uma só e que essa sociedade seja harmônica. Ora, com a justificação das diferenças existentes. Justificação das diferenças existentes, ou seja, as diferenças entre as pessoas, elas são o que? Justificadas dentro a visão marxista sobre ideologia, tá, gente? Com isso, é assegurado a coesão dos homens e a aceitação sem críticas das tarefas mais penosas e pouco recompensadoras, em nome da vontade de Deus ou do dever moral ou simplesmente como decorrente
da ordem natural das coisas. Então, eles sempre vão usar coisas muito maiores para justificar as ações que a sociedade deve ter. Em uma instância, tem a função de manter a dominação de uma classe sobre a outra. Então, para deixar o povo bem quietinho, bem no seu lugar, bem organizadinho, beleza? A ideologia se caracteriza pela naturalização. Também os que se beneficiam dos privilégios sofrem a influência da ideologia. Entendem que sua dominação é natural. Exemplo, dizer que a divisão da sociedade em ricos e pobres faz parte da natureza, ou que é natural que uns mandem e outros obedeçam. Né? Bonito isso, né? Graças à ideologia, a empregada doméstica, que é muito boazinha, não discute o salário e não implica de trabalhar além do horário. Se o filho de um operário não melhora o padrão de vida, isto é explicado como resultado de uma incompetência, falta de força de vontade ou disciplina de trabalho, quando na realidade ele joga um jogo já de cartas mascaradas, e suas chances de melhorar não dependem dele, mas da classe que detém os meios de produção. Daí tem essa charge aqui, ó, que um cidadão pergunta: o que você disse a este homem? Que trabalhe mais depressa. O patrão responde: quanto lhe paga? Pago R$ 20 por dia. Aonde vai o dinheiro? Aonde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? E o proprietário responde: vendo a mercadoria. E quem faz a mercadoria? Ele, ué. Quanta mercadoria faz ele por dia? No valor de R$ 240. Então não é você que lhe paga, mas é ele que lhe paga R$ 220 por dia para que lhe diga que trabalhe mais depressa? Mas sou eu o proprietário das máquinas. E como conseguiu essas máquinas? Vendi a mercadoria e comprei as máquinas. E quem fez a mercadoria? É o proprietário. Cuidado, eles podem ouvir. Sacou? Então, essa aqui é uma charge bastante marxista da coisa, né? Porque Marx, em um dos seus estudos, ele trazia o conceito de mais-valia, que é aquela diferença entre o valor que o funcionário produz em relação ao valor do salário que ele ganha. E essa conta vai ser sempre maior, sempre o funcionário vai produzir mais e vai ganhar menos. Né? Por quê? Porque é até a forma de sustentabilidade da empresa. Mas, segundo a ideia marxista, isso é uma forma de dominação do burguês em relação ao proletariado. Tá? Que o proletariado sempre vai ser aquela pessoa que está sendo prejudicada, é aquela pessoa que está sendo roubada no seu trabalho. Porque o maior valor que o capitalista tem em sua mão não é a venda da mercadoria, e sim a exploração do trabalhador, que sempre vai trabalhar mais e ganhar menos. Entendem? Então, o trabalhador precisa achar que, por ter um emprego, por estar trabalhando, por estar em uma ocupação empregatícia, está tudo bem. Mas, na verdade, não está. Segundo a visão marxista, o trabalhador está o quê? Sendo explorado pelo capitalismo. O discurso não ideológico não é simples. No entanto, o trabalho de desvelamento do real, pois a ideologia penetra nos setores insuspeitáveis,
na educação familiar e escolar, nos meios de comunicação de massa, nos hospitais psiquiátricos, nas prisões, nas indústrias, impedindo de todas as formas a flexibilidade entre o pensar e o agir, determinando repetição de fórmulas prontas e acabadas. Por outro lado, é exatamente nesses mesmos espaços em que é veiculada a ideologia que se inicia o processo de conscientização. Então, em todo lugar que você for, ali haverá ideologias, né? Tanto em instituições, como na sua casa, como na casa do seu vizinho, haverá ali ideologias. Às vezes são ideologias boas, às vezes são ideologias ruins, entende? Mas o ser humano ele precisa começar a praticar o conhecimento e um discurso não ideológico. Por quê? Porque nem todo mundo está engajado com as ideias um do outro, né? E nem todo mundo está obrigado a, por exemplo, a se posicionar em todas as coisas. Nem todo mundo é obrigado a ter uma opinião formada sobre tudo. Então, a gente não pode exigir isso das outras pessoas, né? O papel do discurso não ideológico é desvendar os processos reais e históricos dos quais se originam a dominação de uma classe sobre outra, enquanto a ideologia visa exatamente o contrário, ou seja, a dissimulação dessa diferença ou a justificação dela, né? Então, a ideologia ela sempre vai estar, né, ela sempre vai ser dissimulada, né? Ela sempre vai colocar que a diferença ela é justificada, que tem um porquê daquela diferença. Já o discurso não ideológico ele vai partir do princípio que de processos reais e históricos, né? Por que existe essa dominação, né? Como ela foi criada, como fazer para diminuí-la ou acabá-la, certo? Por fim, é preciso que percebamos a importância do papel da filosofia como crítica da ideologia, para romper as estruturas petrificadas que justificam as formas de dominação. Então, não tem para onde correr. As ideologias estão aí, elas existem, ideologias boas, ideologias ruins. Há aqueles que acreditam que não existe ideologia ideologia boa, somente ideologias ruins, certo? Mas o que precisa prevalecer na vida do ser humano é o bom senso, né? É saber até onde vai o seu limite e o limite do outro também, né? Nós vivemos num mundo capitalista, num mundo onde as políticas e economias socialistas são mais capitalistas ainda. Então, nós precisamos, né, estarmos atentos a essas ideologias para fugirmos de dominação, para fugirmos dessas dominações. Beleza? Então, é para isso que a filosofia existe, uma crítica às ideologias, uma crítica ao senso comum, uma crítica ao conhecimento mitológico, sempre buscando uma libertação de consciência do próprio ser humano, para que ele mesmo possa tomar as suas decisões, ele mesmo possa criar seus próprios argumentos, as suas próprias opiniões sobre as coisas. Entendem? Então, o papel nosso aqui não é doutrinar ninguém, e sim libertar as pessoas. Qualquer dúvida que vocês venham a ter sobre o conteúdo, me procurem no privado, faça a pergunta no grupo, que eu vou responder o mais rápido possível. Beleza? Tchau, obrigado.